Boas palavras para um bom dia. Continuando na nossa leitura de algumas parábolas de Jesus, essas histórias que podem ser interpretadas de maneiras diferentes, e hoje eu vou procurar uma interpretação que talvez ninguém fez, ou pelo menos nunca ouvi, uma comparação entre uma parábola de Jesus e uma teoria educacional contemporânea, e a parábola é a parábola dos talentos, que está em Mateus e está em Lucas, mas elas diferem bastante. Eu prefiro a versão de Mateus. Então vou ler para vocês. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Entendendo-se que talento era uma moeda antiga, uma moeda, e depois, hoje nós entendemos talento como outra coisa, né? Aquilo que nós vamos aqui comparar. Era uma moeda. Enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também ao de 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem intratável, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Em seguida ordenou: tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só que coisa interessante, há múltiplas interpretações para essa parábola, mas em geral, né, as correntes do cristianismo interpretam que esses talentos são dons de Deus, são coisas que a gente obtém, recebe gratuitamente na vida, oportunidades, dons, talentos no sentido contemporâneo, não de moedas, mas também até pode ser em sentido de termos dinheiro e que temos que multiplicar esses bens, ou seja, aproveitar esses talentos em benefício do reino de Deus, né? Ou seja, aí não é um senhor de propriedades, mas simbolizando, digamos, Deus, né? A gente também, acabei de ler uma interpretação que eu nunca tinha visto, que é uma interpretação de alguns teólogos da libertação, dizendo que, na verdade, é tudo o contrário. Esse servo que se recusou a multiplicar os bens, na verdade era o único que estava crítico em relação ao senhor, porque aquele senhor ele estava explorando os servos, né? Os servos tinham que multiplicar o dinheiro dele, ou senão o dinheiro tinha que ser colocado num banco. Então esse senhor aí seria um belo de um capitalista. Eu nunca tinha visto essa interpretação, mas vocês veem como é que as parábolas, né, as histórias simbólicas, elas se prestam a múltiplas leituras. Mas eu queria citar aqui para vocês hoje, não sei quem conhece, mas existe um teórico, um psicólogo norte-americano que é professor da Universidade de Harvard, que por um acaso muitos anos atrás eu o conheci pessoalmente numa palestra que ele veio fazer no Brasil, que ele tem uma teoria chamada a teoria das inteligências múltiplas, que é muito interessante essa teoria, porque ele diz que nós temos
vários tipos de inteligência. Geralmente nós encaramos como inteligência só aquela bem lógica, ou da matemática, ou das exatas, né? E ele desmembrou os tipos de inteligência, dizendo que cada criança, cada indivíduo pode apresentar uma ênfase em uma, ou duas, ou três dessas inteligências, e as outras não serem tão à tona, e que a nossa escola valoriza só um tipo de inteligência, né? Então ele cita as seguintes inteligências: inteligência lógico-matemática, né? Realizações operacionais, numéricas, dedutivas, inteligência linguística, né? Que é a habilidade de aprender idiomas, de falar, de usar a escrita, de escrever, de se comunicar, né? A inteligência espacial, olha só, é a inteligência que diz respeito à compreensão e à manipulação que estejam considerando a visão como fator determinante. Por exemplo, um arquiteto ou um designer de interiores teria uma inteligência espacial. Inteligência físico-sinestésica, isso é interessante. É como se fosse uma inteligência corporal. Um jogador de futebol, um atleta, um dançarino pode ter esse tipo de inteligência. Inteligência interpessoal, aquela que a pessoa consegue fazer relações, lideranças, ou seja, seria, por exemplo, de um bom político, né? Inteligência intrapessoal é aquela que o indivíduo consegue se olhar, se enxergar, né, compreensão de si mesmo. Inteligência musical, não é preciso nem dizer o que é, né? É o Mozart, que teve em altíssima escala essa inteligência musical, desde 5 anos fazia sinfonias, né? Inteligência natural, aquela que está relacionada com os conhecimentos da natureza, um ecologista, um biólogo, né? Enfim. Inteligência existencial, olha que interessante, ligada à reflexão sobre temas que estão presentes na nossa vida, que poderia ser de um filósofo, né? Então vejam, isso é muito interessante porque nos remete à parábola dos talentos de Jesus. Nós podemos ter diferentes tipos de inteligência e todo mundo tem algum tipo de inteligência. Se essas inteligências fossem reconhecidas, elas seriam cultivadas na escola, na educação, e não apenas uma delas valorizada, que é a mais lógico-matemática, que é valorizada. E nem é muito valorizada, na verdade, a nossa educação valoriza mais a decoração, a decoreba, do que propriamente as inteligências, né? É muito mais conteudística do que do desenvolvimento dos talentos do educando. Mas o que é interessante é que, se nós considerarmos essa teoria em comparação com a parábola dos talentos, podemos chegar à conclusão, ou pensar, né, que essas inteligências que nós podemos ter, diferentes tipos, cada um seu tipo, ou alguns tipos, nós podemos multiplicá-las em frutos, em benesses, em trabalhos úteis à sociedade, úteis ao reino de Deus, né? Como dizia o próprio Jesus, né? Pensai em primeiro lugar no reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, se nós estivermos trabalhando com os nossos talentos pela implantação do reino de Deus dentro de nós e fora de nós no mundo, nós estaremos contribuindo para a nossa própria felicidade, para nosso próprio engrandecimento e engrandecimento do planeta. Então, há tantas pessoas que desperdiçam seus talentos, né? Desperdiçam seu dinheiro, que é um talento gratuito, né, dado às vezes de herança, recebido de herança, né, ou conquistado às vezes de maneira muito injusta, né? Mas os talentos pessoais, artísticos, estéticos, de conhecimento, os privilégios que recebeu, a educação que teve, tanta gente desperdiça, leva vidas inúteis, enterra os seus talentos na terra, né, põe debaixo da terra e não multiplica nada, não oferece nada para ninguém. Isto é que é triste, e aí Jesus disse, haverá para esse choro e ranger de dentes. Porque a inutilidade é algo que nos causa um profundo tédio existencial, profunda depressão, profunda náusea, né? Porque só na atividade construtiva é que nos sentimos edificados e realizados. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.